Nós começamos uma série de ministrações de qual fomos direcionados pela presença do Senhor. E é engraçado porque estava olhando ali, no começo do culto, e cantou-se que o Senhor se aperfeiçoa na nossa carteira. O Espírito conduziu ao entendimento de que algumas coisas que nós vemos até agora, sobre as igrejas da carta de Apocalipse. Então, vamos lá. Nós estamos em uma série de ministrações sobre a carta de Apocalipse, a qual o Senhor Jesus, inspirou João a escrever, e ele direcionou João para que João deixasse esses relatos para que nós utilizássemos esse direcionamento. Ela se fez nos tempos após apostólico, mas muito se aplica nos dias de hoje. Como nós lemos lá, para entender um pouco da base da igreja, qual Jesus ele nos traz, a gente leu primeiro sobre aonde a igreja se fundamentou. E aí a gente leu na Atos 16, quando Pedro, ele conversando com Jesus perguntou aos discípulos naquele momento, então apóstolos, quem disse isso? E Simão Pedro respondeu a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo. Então Jesus disse a Pedro: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Então essa é a verdade que nós precisamos fundamentar a nossa fé, que Jesus é o Filho de Deus vivo. Então, Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está à direita de Deus. Então quem não confessa isso não faz parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor não pode ficar, porque Jesus disse: em cima dessa verdade, dessa pedra, eu fundamentarei a minha igreja. E a nós vamos para a afirmação, porque se tem um caminho, o caminho está em João 14, Senhor de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aí nós fazendo um review, como disse na última quarta, na revisão, a gente aprendeu sobre Éfeso. E aí em Éfeso, o Senhor fala para ela: conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo quanto a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Aí começa, entretanto, veio contra ti. Aqui Jesus fala do que eles têm de positivo. E isso que eu entendi quando estava ali, no que Deus e Jesus se aperfeiçoou na nossa fraqueza. Porque quanto mais cheio de nós mesmos nós somos, mais a gente dá menos vazão à palavra de Deus. E é engraçado porque na próxima carta, a de Esmirna é uma das únicas que Jesus não tem algo contra ela. Mas quando Jesus ele vem e direciona ela, Jesus fala para eles, lá no capítulo 2, versículo 9: Esmirna, conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Jesus afirma que através desse sofrimento dele, a fraqueza deles, eles são ricos. E é bem interessante, porque quando a gente vai para perto, Jesus novamente enfatiza as bem-aventuranças, enfatiza os pontos positivos deles. Pergunta: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Lá viveu com Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao mundo e não renunciaste à tua fé em mim. Só que também, por eles serem fortes,
tenho contudo contra ti algumas adversações. E Jesus vem e fala sobre seguirem algumas doutrinas que não condizem com a vontade de Deus. E hoje nós falamos de Tiatira, outra igreja, outra casa de oração, a qual também não tem muitos relatos da sua fundação, mas há um consenso no qual diz que essas igrejas, a maioria delas, foram fundadas por Paulo em sua terceira viagem missionária. E ali ele foi deixando o Evangelho de Cristo Jesus através da sua passagem. Então, algo em torno de do anos 50 a 60, por aí, que essas igrejas foram fundadas. E aí eu convido a igreja para ler Apocalipse 12, a partir do 18. Creio que é um dos textos mais extensos que Jesus solicita a João que escreva. E realmente, quando a gente se aprofunda um pouco mais nesse texto, a gente entende o porquê de trazer tanta instrução, tanto direcionamento. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, os teus servos a imoralidade sexual, e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi tempo para que se arrependa da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não conhecerei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei a autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amados, como eu vos disse, Tiatira era uma cidade que ficava aproximadamente 80 quilômetros de Esmirna, perto, e elas todas estavam na mesma redondeza. Só que cada uma delas com uma força, uma potência. Tiatira, ela era uma região comercial.
Tiatira, ela tinha muitos empresários, muitas indústrias no ramo têxtil, no ramo principalmente de metais. Então Jesus vem no ponto aonde Tiatira mais era forte. Jesus vem falar com ela primeiramente na sua autodesignação, na frase na qual ele se apresenta diante, ele fala para ela, aquele, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente, como bronze polido. E amados, é engraçado porque o bronze ele é uma mistura de cobre com ferro. É uma mistura muito rígida. Os madeiristas de plantão aí, os pratos geralmente eles são feitos de bronze, maioria de bronze. Então é um material muito rígido. E Jesus já vem se auto-designando aquele que tem os olhos como chamas de fogo. O fogo que vem para trabalhar os metais e formar o bronze. Então Jesus já se apresenta como aquele que purifica o metal, aquele o qual ele olha através daquele metal e ele transforma. E aí quando ele fala que os seus pés são como bronze reluzente, ali Jesus está dizendo que tudo aquilo que eles têm como riqueza está abaixo do que ele. E ele está afirmando isso para eles, porque tudo que eles tinham estava balizado no que? Na riqueza deles. E aquilo que eu vos disse, é engraçado porque aqui é onde Jesus mais fala dos dons deles. Mas também Jesus ele é muito enfático quando ele fala sobre os olhos serem como bronze reluzente. E aí eu fui procurar. É engraçado porque eu fui procurar aonde, e como o bronze ele era projetado na Bíblia. E aí eu cheguei lá em 1 Samuel 17, aonde fala de Golias. E se vocês quiserem acompanhar, está em 1 Samuel 17, a partir do 4. E lá diz assim: saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2 metros, 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos e trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardos nos pés. Assim como Tiatira, Golias, ele se revestiu do bronze, ele se revestiu do metal que era muito firme. E Jesus ele veio apresentar esse metal em seus pés. E o que eu acho mais interessante, amados, é que era polido o que estava nos pés de Jesus. Porque aonde o Evangelho de Jesus passa, ele não se corrompe, ele brilha, ele é polido. E Jesus estava afirmando para Tiatira isso. Porque se eles se mantivessem com toda a sua pomposidade do coração, se achando bons, assim como Jesus enfatizou, mas eles não tomassem para si o que Jesus era,
Não adiantava. Porque o que nós sabemos de Golias? Que com toda a sua armadura, com todo o seu metal, com toda a sua riqueza, com toda a sua estatura, uma pequena pedra, uma fruta e um guerreiro de Deus, Jesus estava ali afirmando para ti. Ele está aqui, é aquilo, aquele, o qual esse metal não significa nada. Ele está aqui nos meus pés e os pés estão aqui. E nós estamos aqui. Então, amados, tome cuidado ao se revestir. Porque assim como essa cidade, ela se encheu de riquezas, ela recebeu muitas coisas. E a igreja do Senhor que estava ali, por flertar, às vezes, com as coisas que estavam ao redor, esquecendo de quem era a missão deles, eles começaram a entrar num caminho diferente do que Deus tinha também para aquela igreja. E nós precisamos tomar cuidado nisso, porque, bom, eu vou voltar aqui para nós mais uma vez lermos o tanto que a igreja de Tiatira era top. Eu não sei qual é a igreja mais top da cidade, não fui procurando, mas essa eu acho que era melhor do que era melhor da cidade. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Mas, pensa, uma igreja com todos esses dons servindo te ajuda. Mas o problema é que quando Satanás encontra uma brecha para entrar no meio das ovelhas, esse é o ponto. E quando nós estamos muito altivos, a palavra nos diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque o inimigo ele tem sondado os nossos corações. Ele tem observado qual é o desejo que nós temos. Qual é a nossa busca? E Tiatira não era diferente. E ele tentou. Aqui é interessante porque quando Jesus exorta Tiatira, ali depois do 20, Jesus traz a afirmação para ela, a mesma coisa, porém tenho contra ti. Tenho contra ti. E alguns de vós estão seguindo a Jezabel, doutrina de Jezabel. E nós falamos um pouquinho, até me empolguei na última ministração, falando de Balaão, que era a outra igreja, a qual foi exortada pelo Senhor. Mas aqui é muito claro, quando Jesus vem falar sobre Jezabel. Aqui nós não podemos afirmar que era uma mulher ou que era a entidade, ou alguém que estava sendo usado por esse espírito. Mas nós podemos aprender um pouco também, através do que aconteceu, para que esse nome fosse tão impactante dentro da igreja, dentro da nação de Israel. E aí, a gente pode aprender um pouquinho de como não seguir a Jezabel e o que ela fizera, e trazia tanto recurso do Senhor
com relação ao que essa mulher fizera. E aí nós vamos lá em 1 Reis 16, a partir do 29. A gente vai entender um pouquinho por que essa mulher, e muitos dizem hoje que é uma entidade, e para mim não importa o que ela foi, o que ela é, ou o que ela será, o que importa é que as doutrinas que ela ensinou, ou que ela viveu, todas elas estão debaixo dos pés de Jesus. E o Senhor, Ele já determinou um lugar para todas essas entidades, para todos esses que adorarem o que essas entidades ou essas pessoas más fizeram no passado. Um caminho que não é aquele que Deus tem para os seus filhos. É um caminho muito longe. É um lago cheio de fogo. Jezabel fora uma mulher que ela era uma princesa. Deus se tornara uma rainha. Ela não era do povo de Deus, mas a carne era do povo de Deus. E ela só entrou dentro do povo de Deus porque um homem fez o que era impuro diante de Deus. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Ori, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos outros que havia reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros que Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Esbel, Etzbaal, Jezabel, filha de Etzbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao Deus dele, Baal. Ele ergueu um altar ao Deus Baal dele no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida, mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os outros reis que o precederam. Amados, eu coloquei uma letra umas 4, 5 vezes maior do que o texto que eu fizer aqui, no qual eu coloquei assim: gravem isso no coração de vocês, gravem isso e não deixem que isso se aparte de vocês. Tomem cuidado com quem fazem alianças. Tomem cuidado, porque as alianças que nós fazemos, elas podem trazer consequências terríveis para toda uma geração que virá após nós. Então, tomem cuidado com quem fazem aliança. E a aliança não é só o casamento. A aliança, às vezes, é no trabalho. A aliança, às vezes, é um projeto. A aliança, ela é uma concordância, é um ciclo que nós fazemos com alguém. E para se quebrarmos, realmente, tem muitas alianças que não vão no trabalho.
não do mundo. Precisamos realmente buscar em Deus para que nós saiamos de uma aliança sem nenhum machucar, ou sem nenhuma ferida, ou no mínimo com uma cicatriz. Então tome cuidado, tome cuidado. Aqui, amados, quando ele fala Baal, é engraçado porque o significado de Baal é Senhor. E quando eles fazem um altar para esse Senhor, dentro das imediações de Israel, Acabe, ele era um rei, no qual ele governava as 10 tribos de Israel, que estavam separadas. Então ele levou um Deus, o dele nos cuidou, para dentro de casa, para dentro de Israel. E através disso houve consequências terríveis, terríveis. Baal mencionado aqui, amados, ele era um Deus que eles atribuíam, que as pessoas atribuíam, que era um Deus que fazia chover e fazia com que as colheitas elas fossem prósperas. E o pior de tudo era o que eles faziam para agradar esse Deus. No templo construído para esse, vou falar da alma, porque ele fala Deus, né? A gente fala, não é Deus, é da alma mesmo, assim, entidade. No templo, eles fornicavam para trazer fertilidade, para trazer frutos. Então, eles faziam atos de prostituição dentro do templo dessa entidade. E o que eu achei mais estarrecedor, os adoradores de Baal davam seus filhos em sacrifício, eles queimavam as suas crianças para essa entidade. Aqui a gente vê o quanto é perverso o que essas entidades requerem de seus adoradores. Mas louvado seja o Senhor, que Ele nos deu um caminho no qual nós somos livres dele, para adorar o Deus que deu aquilo por nós. Nós não precisamos dar a nossa vida, nós precisamos adorar com todas as nossas forças. Porque Deus hoje não pede sacrifício, Ele pede uma vida em sacrifício, uma vida num caminhar pela obra, uma vida na qual nós somos, assim como Jesus, o sacrifício, negando as nossas vontades, negando os nossos desejos carnais, negando aquilo que nos alimenta naturalmente, para que o Espírito ele se fortifique e sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E o mais engraçado, o nosso Deus, Ele diz que quando nós somos mais parecidos com Ele, nós podemos fazer obras maiores do que Ele fez. Ele não tem a glória dele, porque ele já é a glória, para nos constranger. Mas ele faz em servidão aquilo que ele foi para nos abençoar. E nos trazer a certeza do quanto nós podemos crescer espiritualmente. Amados, esse é o nosso Deus. Mas voltando aqui, lá em Jeremias 19:5, fala assim: construíram no altar das colinas altares e os consagraram a Baal,
a fim de queimar seus próprios filhos, como holocaustos oferecidos ao Baal, procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Aqui o próprio Deus gosta de Deus, está exortando o povo de Deus, porque Deus nunca tinha pedido para queimar ninguém, e o povo de Deus estava se curvando diante dessa lei. Biblicamente, esse casamento foi um adultério. Cabe com Jezabel. Por quê? Jezabel influenciava aquele que era. Acabe ele era muito próspero, politicamente e na guerra. Ele era, ele tipo Saúl da vida, abençoado, mas muito fraco para as coisas de Deus, para o caminho que Deus dera a ele. E sobre esse casamento, diante desse casamento, o povo de Israel, ele experimentou a proliferação do sincretismo e da apostasia da nação. O sincretismo é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, e a apostasia, como nós já falamos no culto passado, é a negação. Então, eles tinham no sincretismo deles vários cultos depois do casamento e negavam a fé em Deus. E aqui a gente vê que Deus, como sempre, Ele traz o escape para as pessoas, mesmo sem merecer. Porque quando Deus ele viu aonde estava levando isso com a ira dele, ele poderia mais uma vez fazer como ele fez na época de Noé, mas não. Ele levanta profetas de Deus, ele levanta pessoas que se posicionam no Evangelho, se posicionam no que é a lei de Deus. E aqui se levantou Elias na época de Acabe. E a partir do capítulo 17 de 1 Reis, ali nós vemos que Elias se levantou e disse que não cairia uma gota de orvalho enquanto a palavra de Deus professada por ele não fosse novamente falada. E aí, todos já conhecem isso. 3 anos não se chove. E os profetas, e ele é recolhido para lá perto de um rio, e ele é alimentado por corvos, e depois ele vai direcionado por Deus até aquela mulher, Sarepta, e onde ele é alimentado por aquele bocado de farinha e punhado de azeite, onde ela faz o pão e o caminho. Mas o impressionante, amados, é que o homem, o profeta de Deus, vai diante de 450 profetas de Baal. Ele coloca a fim de espada, todos. E Jezabel, ela se levanta e ira. Todos já sabem o que acontece. A vontade de Deus, amados, ela ocorrerá. Se já tinha se posicionado, mas Deus ele é grande e Ele sempre está esperando a igreja dele se posicionar. Ele está sempre aguardando que nós fiquemos as nossas raízes no Evangelho de Cristo. E eu vos falo,
E nós podemos aprender muito com essa igreja. Podemos aprender muito. Porque de tudo que Jesus falou, eu trouxe mais uma vez. Mesmo aqueles que estavam se prostituindo com Jezabel, o Senhor diz a eles: arrependam-se, 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 porque senão virei contra vós e trarei enfermidades, assim como fizeram quando o povo de Israel adorava o Senhor. Ele tem nos trazido um direcionamento de aprendizado para que nós nos fortaleçamos. E nós podemos aprender um pouquinho, como nos disse, com Jezabel, com Acabe, com Jezabel e com Elias. Acabe, homem fraco, religiosamente, ou na palavra do Senhor, eu não quero condicionar a força com religiosidade, porque não é religiosidade, é cumprimento da palavra de Deus. Vai além de dogmas, vai além, muito além. Mas não importa se somos fortes na palavra, se temos sucesso no que nós fazemos e não estamos enraizados na palavra, não importa. Com certeza terá uma brecha para uma Jezabel a entrar na nossa vida. A palavra nos garante isso. E é impressionante, amados. Eu vos falo, ontem estivemos na sede, e ontem eu vi uma jovem garota, a filha do pastor Marcelo, ministrar a palavra. Não foi uma abertura, foi a palavra. E o Senhor, Ele faz isso quando os escolhidos não se posicionam. Ele levanta uma nova geração. Ele traz uma nova geração. Mas Ele não engana. Ele aguarda. Mas Ele prepara novas pessoas. Ele traz novas pessoas para aquela posição a qual Ele chamou, para que te atinja esse posto. E assim, nós precisamos ter essa clareza. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos perder aquele prêmio na qual nós temos falado. Porque a vontade de Deus, ela não muda. É o brilho do ministério. Estar em Jesus é estar dentro do bem. E é uma escolha. Nada é por obrigação ou por constrangimento. Nada. A vontade de Deus é que todos nós escolhamos viver as bênçãos do Senhor. Mas se nós quisermos escolher o mundo, o Senhor vai chamar, mas Ele necessitará, colocará uma nova geração no lugar daqueles que não escolheram. Eu convido o Ministério de Altar, aqui, mas e ontem quero compartilhar, porque ontem eu fui muito ministrado na reunião pastoral. Porque ontem trouxe esse tema do qual nós falamos sobre as gerações que estão nos observando. E os pastores começaram a falar do seu coração, começaram a falar de sentimentos internos. E eu vi, mais uma vez, que Deus
vai mudar ninguém por nossa causa. Ele vai dar a oportunidade de nós lutarmos para abençoar. Essa foi um direcionamento que ontem eu enxerguei mais uma vez. Sabe, eu vi um pastor falar que ele não tinha acesso ao coração do seu filho. Mas a partir do momento que ele se posicionou, que o Espírito Santo começou a direcioná-lo ao entendimento que através dos atos dele ele estava afastando o seu filho, ao invés de o aproximar, ele começou a mudar de forma de ser. E aí seu filho começou a se aproximar. Então nos afirmamos, nós não voltaremos juntos, mas nós podemos mudar o nosso lugar, se nós estivermos diante de Deus sem pensação. Não se posicione. Se posicione porque o Senhor ele é muito claro no objetivo do que Ele busca. Ele busca nos aperfeiçoar para sermos melhores pais, para sermos melhores cônjuges, para sermos melhores filhos. E aí sim, a manifestação da glória dele fluir através da nossa vida. Não tem outra forma. As dificuldades estão para todos, mas quando nós estivermos muito cheios de nós, assim como tinha aqui, tome cuidado, porque é muito fácil a gente deixar uma porta aberta quando o nosso ego está fraco. É muito fácil. E finalizo no 26, Apocalipse 2, 26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. E eu lhe concederei a autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. O Senhor ele tem nos revestido com autoridade, poder. Mas Ele não fará isso enquanto nosso coração estiver com nós. Enquanto nós não nos posicionarmos verdadeiramente diante do que o Senhor quer, nós não receberemos essa unção de vencedores. Eu vou convidar a igreja se colocar de pé.
Então, em nome de Jesus, nós clamamos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as tuas forças consolações, Espírito, elas nos revistam para que nós continuemos protegidos no amor do Senhor. Nesse instante de semana, e nos guarde, nos proteja, para que nós tenhamos a mesa